Ai, 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 foi tão pedido que a gente teve que trazer. E realmente esse bolo é um sucesso, gente, mas é daqueles assim de comer de joelho. Toalha felpuda ou bolo gelado de coco. Muita gente lembra ele da infância, porque a gente tinha o hábito de fazer aquele bolo gelado que embrulhava as fatias no papel alumínio e guardava e fazia aqueles bolos falsos. Foi quando entrou na moda na década de 80. Vocês lembram disso? Eu lembro. É da minha época. Fazia umas caixas de bolo e essas caixas eram de madeira, podiam ser de compensado, assim, simplinho, às vezes era até de isopor, mas aí pintava, enchia de enfeite, ficava aquela caixa linda no meio da mesa e aí dentro ficavam os quadradinhos de bolo. Então o bolo toalha felpuda ou bolo gelado de coco era embrulhado no papel alumínio, todo molhadinho e era o bolo da festa. Eu amo, sempre gostei, eu adoro coco e muita gente ama. Todas as vezes que eu fiz esse bolo, todos os churrascos em casa é toalha felpuda, tá? Vou contar. O pessoal adora. E todas as vezes que eu fiz esse bolo pra gringo, sabe, colega do colega que vem visitar, não teve uma pessoa de levar... Eu tenho uma casa de bolos, pra quem não sabe, trabalho com isso, então às vezes numa festa maior eu levo 3 de sabores diferentes. Gente, não tem. Todos acabam depois que acabar o toalha felpuda. E olha que todos os meus bolos são bons, mas o toalha felpuda é assim, todo mundo gosta, é leve, fácil de comer. É muito simples de fazer. Eu já vou contar agora o que ele tem. A gente vai preparar uma massa de coco, é um bolo de coco tradicional simples, poderia ser um bolo de café. A gente vai jogar nele uma calda úmida, deliciosa de leite de coco, na verdade 3 leites. E é só isso. Só isso. Eu faço toalha felpuda não muito doce, eu não uso Prestige, eu uso realmente uma calda e eu acho que é assim que ele fica ideal. Então, vamos preparar a massa. Vou ler com vocês para não ter dúvida e divergência entre o que eu falo e a receita que a gente deixa disponível no nosso site, o docenamedida.com. Não tem br.com mesmo. A gente vai utilizar para massa 100 gramas de ovos, que são 2 ovos. A gente vai utilizar 115 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de iogurte natural. A gente vai utilizar 40 gramas de óleo vegetal, eu estou usando óleo de coco, já que o bolo é de coco. 130 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal que já está aqui, 10 gramas de fermento químico, 30 gramas de coco ralado e 100 gramas de leite de coco. Então essa é a parte líquida e essa é a parte seca. A gente já está habituado aqui, a maioria dos bolos que a gente faz no Doce na Medida são bolos de método direto, a gente vai utilizar batendo os líquidos no liquidificador e depois os secos na batedeira. Então é isso que a gente vai preparar primeiro. Eu vou deixar a minha colinha da receita aqui, porque aí em seguida a gente já vai preparar a calda. Depois que o bolo estiver pronto, a calda também já vai estar e aí a gente finaliza. Pessoal, tudo no liquidificador. Vou começar com o iogurte, a parte líquida mesmo. O leite de coco. Os ovos, a gente já bateu esse papo outras vezes, mas os ovos que eu compro são fresquinhos, eu tenho tranquilidade nisso, então eu não tenho medo de quebrar o ovo diretamente sobre a receita. Eu acho que vale a prudência quando a gente não tem certeza de quando esse ovo é, né? E também quando a gente está fazendo uma receita muito grande, que realmente se a gente perder, a gente perde muito. Porque senão, gente, o tempo que numa cozinha profissional a gente gasta separando o ovo podre, né? Ou assim, quebrando os... Não é separando ovo podre, vou dizer de novo. Numa cozinha profissional, o tempo que a gente gasta quebrando os ovos um a um numa tigelinha e aí pondo na receita é o dobro do tempo. A gente não tem esse tempo. Então a gente não faz isso, tá bom? É por isso. Açúcar refinado. Líquidos, gordura, ovos e açúcar, liquidificador, 3 minutinhos. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Muito bem, líquido da receita bem batidinho. Despejamos esse líquido na batedeira. Pode fazer isso na mão? Pode, pessoal, na mão pode.
Outro dia, num outro vídeo, o Turnan perguntou assim, pô, tem muita gente comentando se dá pra fazer direto na batedeira. Gente, eu não recomendo. Direto na batedeira respinga pra todo lado. Então eu recomendo que você faça ou na mão, bata os líquidos, ou no liquidificador, que é mais rápido. Eu sei que pra fazer um bolinho, o liquidificador nem vale a pena sujar. A gente pode fazer na mão. Mas aqui eu não tô nem habituada com isso. Eu faço em grandes quantidades. 10, 20 bolos, então, de cada receita. Então é diferente o preparo, tá? Aqui a gente vai usar a farinha da receita, relembrando 130 gramas de trigo e o coco da receita. 30 gramas de coco fino ralado. Eu prefiro fino para massa, senão eu acho que o coco flocado, ralado grosso, fica fios muito grandes. Vamos misturar aqui, ó, para não voar a farinha para todo lado, aí sim a gente liga a batedeira. Lembrando que o fermento vai no final, que a gente já falou isso várias vezes, para que ele não perca a sua capacidade fermentativa ou que ele não haja fora do forno e a gente perca toda a ação desse fermento. 3 minutinhos de batedeira. 3 minutinhos de batedeira, também já falamos sobre isso, que é para que ele desenvolva glúten o suficiente para dar estrutura para a massa. Prontinho. 3 minutinhos, a gente vai colocar o fermento da receita. Gente, é tão pouquinha massa que dá para fazer na mão. A gente só precisa bater, misturar bem esse fermento. Pode até bater um pouquinho. O que não pode é bater os 3 minutos que fica batendo a farinha. Por isso que é o ideal nunca usar a farinha com fermento. Fermento da receita, conferindo aqui 10 gramas. 10 gramas por quê? Porque o nosso bolo de coco vai leite de coco, isso deixa a massa mais pesada. Então é um bolo que precisa de mais fermento que uma receita padrão. Essa minha receita dá um bolo bem pequeno, tá? Ela vai dar uma assadeira, vai dar bastante fatias, vai dar umas, ó, bem untadinha com óleo de coco. Se eu cortar fatias assim, que são enormes, 1, 2, 3, 4, pelo menos 5, vai dar pelo menos 10 fatias bem grandes. Então dá para 10 pessoas. Mas é uma massa pequena, vocês vão ver que ela vai ficar pequena no fundo da assadeira. Esse bolo vai crescer mais ou menos assim, mais ou menos 2 dedos. Então mistura bem o fermento, pode até dar uma batida, não tem problema, desde que você não bata os 3 minutos lá que eu comentei. Tá bem misturadinho, tá pronto pra gente despejar na assadeira. Esse bolo vai pelo menos dobrar de tamanho, tá, galera? Ó, tamanho perfeito. Quando a gente não faz nessa, essa assadeira aqui tem 5 centímetros de altura. Eu preciso ver quanto ela tem nessas dimensões. Aí eu vou ver se o Turnan descola aquele nossa treninha. Mas, ai, já achou. Ó, 30 por 20. Então ela tem 20 por 30 por 5 de altura. Então, ela é uma assadeira das pequenas, quando a gente compra aquele conjunto de tabuleiro, ela é o menorzinho, tá bom? Ela vai assar no forno 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Fique atento, como é um bolo baixo, vai ficar pronto bem rápido. Vamos pro forno. Muito bem. Enquanto o bolo assa, a gente já vai preparar a calda. Eu já vou emendar aqui com vocês, ó. A calda é muito simples e rápida. Gente, não precisa ferver os ingredientes, só que se você ferver, você garante que dura um pouco mais. Tudo que vai óleo de coco azeda muito rápido, tudo. Então, assim, essa calda, quando a gente faz calda de molhar bolo mesmo, de leite de coco, que eu amo, ela é uma calda perecível, tá? Então, azeda, tipo, num calor de um dia pro outro. Assim como a água de coco, depois que você extrai do coco, ela azeda muito rápido. Então, eu sugiro você dar uma fervidinha nisso, apenas uma fervidinha, para facilitar aqui e para durar um pouco mais. Então a gente vai pegar os ingredientes para a calda, que são 200 gramas de leite de coco, ,50 gramas de coco ralado fino, poderia ser grosso, agora isso aqui vai jogar por cima, então pode ser o coco que você preferir. 200 gramas de leite condensado, meia caixinha mais ou menos.
e 100 gramas de leite integral. E é só isso. A gente vai levar isso aqui ao fogo para ferver. Levantou fervura, desliga. Não é para deixar engrossar. Se for para fazer para engrossar, se você quer que pegue um pouquinho de consistência, eu sugiro você aumentar a receita. Se não, porque assim, para dar consistência, quer dizer que a água da receita evaporou e o negócio concentrou. Então o volume no resultado vai ser menor. Aí é pouca calda. Esse bolo é legal todo molhado, então é legal bastante calda, tá bom? Então aí eu sugiro essa modificação. Então é isso, galera. Levantou fervura, eu vou desligar e vou jogar aqui no nosso medidor. E aí tá pronto pra gente despejar no bolo assim que tudo estiver pronto e frio, ok? Eu vou mostrar o bolo pronto pra vocês e vou mostrar a calda pronta também. Agora é aquela hora que a gente adora, hora boa. É hora de finalizar e provar o bolo toalha felpuda. Ó, ele assou lindinho. Eu gosto mais quando ele não faz barriguinha nenhuma, porque é muito mais fácil de espalhar a calda, mas isso não é um problema. Eu vou dar uma diquinha agora, que é bem importante. Primeiro tira daqui, gente. Porque, primeiro, essas assadeiras que tem banho de teflon, elas riscam quando a gente passa um metal. Então, se eu for ficar cortando o bolo... Porque o que acontece em casa? Na casa da avó, faz o bolo na nossa casa, faz o bolo no tabuleiro, deixa lá e o povo vai passando e pegando um pedaço durante o dia. Não é assim que faz? Deixa um pano de prato em cima e o bolo fica lá. Nem tira daqui. O toalha felpuda, a gente vai servir as fatias e eu vou mostrar para vocês como a gente pode embrulhar essas fatias no papel alumínio. Então, por estes motivos, é importante que ele saia daqui. Então, a minha dica é desenformar primeiro e depois voltar ele para cá. É legal que ele pode absorver a calda em qualquer lugar, mas é legal você absorver a calda aqui, porque aqui já contém, né? Tem as laterais que contém o líquido, então vai ficar melhor ainda. Ó, saiu facinho, belezinha, já saiu, volta, garantir que tá solto, ajeitou, agora a gente vai cortar. Vou cortar com cuidado só para não arranhar meu tabuleiro. Eu vou cortar aqui para aqui ser o meio. E aí eu já vou jogar a calda com ele cortado, porque eu acho que vai ser muito mais fácil de absorver, ao invés de sair furando o bolo todo, como tem gente que faz. Eu prefiro cortar ele, porque eu já vou servir ele cortado mesmo. Então a gente já vai aproveitar esse pedaço aqui. Se eu cortar aqui e cortar o meio, eu acho que eu vou fazer 8 fatias enormes aqui, que são mais ou menos proporcionais às possíveis embalagens que a gente tem aqui. Tem o nosso adesivo, que a gente usa para fechar um adesivo do canal. Aquele adesivo, ele vai ser legal para a gente fechar isso aqui. Porque se a gente optar por usar um acetato, não tem como, pessoal, a gente fechar sozinho. Precisa de um durex ou um adesivo. Eu vou tentar fechar com adesivo. Vou tentar fechar, não tenho prática de fazer com isso, porque o que eu gosto é de fazer com alumínio, que é o mais tradicional mesmo. A nossa calda tá aqui. E a gente vai jogar ela todinha, sem economia. Olha isso! Gente, eu não sei se pra vocês parece que ela engrossou, mas ela não engrossou. É que o coco absorve muito do líquido da receita, muito mesmo. Mas a calda não engrossou. E é deixar absorver. Vamos ser felizes. A gente vai deixar aqui, eu gosto de deixar uns 20 minutinhos na geladeira. Se você tem esse tempo, ótimo. Se você não tem, tudo bem também. Você vai daqui a pouco já tirar. Mas é deixar um tempinho na geladeira para que ele absorva bem essa calda. Aí sim tá pronto pra gente guardar. Não dá pra guardar com a calda em cima, vai melar toda a embalagem. A gente quer que esse bolo absorva realmente toda a calda que a gente jogou. Então agora a gente aguarda um pouquinho, tá joia? Pessoal, 20 minutinhos, ó, o nosso toalha felpuda tá empapado em calda. Então agora tá na hora da gente separar essas fatias. Eu vou embrulhar pelo menos uma em cada... Olha isso, que maciazinha. Vamos tirar com todo cuidado. A primeira é sempre a mais difícil. Ó, tá quebrando. Porque não tem onde a gente apoiar. Eu vou pegar uma faca menor também, que vai facilitar um pouco a vida. Mas a primeira fatia sempre é mais difícil. Pessoal, melhor que uma faca é uma espátula com a ponta redonda. Acho que essa angulada vai ser a melhor solução. Ó,
Como eu comentei com vocês, não tenho prática em embrulhar no acetato, mas eu acho que vai dar bom. Só não sei como é que eu vou fazer com os cantos, ó. Eu acho que não tem muito o que fazer. Não sei se vocês têm ideia. Num papel alumínio, a gente realmente embrulha. Acho que eu vou precisar da ajuda do Turnã aqui. Nossa, nosso adesivo veio de uma forma, vou soltar. Não ergue. Obrigada. Veio de um jeito que não saía. Ó, as 4 pontas. Só que daí a gente tem as pontas assim. Eu não gostei da embalagem. Por isso que eu acho que antigamente também era mais fácil achar papel alumínio, né? Eu acho que era a melhor solução. Olha este fatião aqui, maravilhoso. A melhor hora vai vir já já, que é a hora de comer. Caiu um pedacinho aqui do canto. Olha que beleza, que simples. Só é legal ter uma pessoa pondo e outra pessoa embrulhando por conta da sujeira da mão. Só por esse motivo. Ó, você ajusta bem pertinho, aí você consegue ajustar os cantos. Olha que belezinha. Pra baixo e pra baixo. E aí, ó, vão todas as suas fatinhas ser embrulhadas. Não fica ótimo? E a gente vai finalizar aqui. Vou deixar umas fora. O que vocês acham? Pra gente ver ela por dentro? Isso. Legal. Ai, gente, a gente decidiu deixar aqui alguns sem embalar pra gente fazer as fotos, mas aí tanto faz. Eu vou mostrar pra vocês como é a embalagem da minha infância, que é essa aqui, ó. Aqui tem um pedação, mas como eu comentei, é ruim de ajustar as bordas, então eu não gostei. E ó, no alumínio ele fica bem embrulhadinho, parece que a calda até termina de chegar, olha só. Ó, tá vendo? Ela parece que termina de absorver. Olha, fica aquele pudinzão de coco. Olha isso, molhadinho. E agora é só fazer a minha parte, que é comer. Ai, gente. Que emoção. Eu faço bolo, mas quase não como. É emocionante lembrar da infância, né? Aproveite e faça em casa, muito simples. Bolo toalha felpuda ou bolo de coco gelado. Essa delícia, suave, rápido e fácil de fazer. Eu acho que vocês vão adorar. Beijo a todos.